Gente, hoje eu quero falar com você. Até agora a gente falou de várias pessoas. Falamos de Alexandre o Grande, falamos de Cleópatra, falamos de Einstein, falamos de Walt Disney. A gente falou de muitas pessoas que deixaram um legado pra gente muito importante. E até agora a gente não tinha falado ainda de um brasileiro. Eu tenho alguns brasileiros na lista que a gente vai abordar aqui. E eu pensei de vários grandes brasileiros, de várias grandes inteligências que nasceram no nosso país. Tem várias pessoas muito legais que a gente pode falar. Eu fiquei pensando, quem que vale a pena, né? Quem que seria legal? E aí, eu tenho, nos últimos tempos, desenvolvi um hábito maluco. Eu vou contar pra você porque você é ovelha negra, então você não vai me julgar, eu acho. O hábito é o seguinte, às vezes quando eu tenho que tomar uma decisão, seja qual for, vou pra direita ou vou pra esquerda? Peço suco de laranja ou peço água? Ligo pro fulano ou mando mensagem? Faço isso essa semana ou deixo pra semana que vem? Geralmente quando eu faço uma pergunta, o meu cérebro, ele responde imediatamente. Pum, 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 pum. E geralmente ele acerta, não posso negar, ele é meu grande amigo, ele me ajuda demais. Só que às vezes as respostas que ele vem são respostas viciadas. Não é que ele pensou, ele só deu uma resposta de bate-pronto. Então eu desenvolvi uma técnica nos últimos tempos que é o seguinte. Sempre que eu lembro disso, e esse meu colar aqui que eu mostrei na Magic Money, ele me ajuda nisso, é uma âncora, né? Sempre que eu tenho que tomar uma decisão, o que eu faço? Em vez de eu responder imediatamente a resposta que o meu cérebro me dá, eu falo, tá bom, seu cérebro, arigatô, obrigado por ter me dado essa resposta aqui, deixa eu colocar aqui no cantinho agora. Agora deixa eu ver o que o meu coração me fala. Então o que eu faço? Eu coloco a mão no peito, eu fecho o olho e eu respiro fundo. E mentalmente eu me faço aquela pergunta, mas eu não quero mais que a resposta venha daqui. Eu quero que a resposta venha daqui. Eu não quero que a resposta venha somente do meu mental, por mais que eu aprecie a resposta do mental. Eu quero dar a chance de ouvir se a resposta vem daqui. Às vezes a resposta que vem daqui, ela bate com a mesma resposta que veio daqui, e às vezes não. Às vezes ela é bem diferente. E às vezes ela dá uma outra alternativa. E eu confesso para você que quando eu preparo os nomes desses líderes que a gente está conversando aqui na nossa Magic Money, nessa temporada, né, dos grandes líderes, para cada nome eu faço esse processo. Eu respiro fundo, coloco a mão rapidinho, leva 5 segundos. Pronto, veio a resposta. Só isso. E o primeiro brasileiro dessa nossa temporada, dos grandes líderes, que eu trouxe pra gente conversar hoje, veio depois de fazer isso. Veio dessa resposta que veio do coração. Esse é um brasileiro que foi, talvez, um dos maiores inventores e cientistas que a gente teve na história do Brasil até hoje. Uma mente brilhante que muitas pessoas chamam de o Tesla antes do Tesla. Ele era o Tesla brasileiro. Ele foi um cara que inventou algumas coisas, eu quero compartilhar com você agora nos próximos minutos, que o mundo não tinha, falando de tecnologia e falando de conexão, de transmissão de dados no nível que ninguém tinha no mundo. E, ao mesmo tempo, é alguém completamente desconhecido. 9,5 de 10 pessoas que eu converso nunca ouviram falar dele. E para mim, chega a me dar uma dor no coração. Porque uma das maiores mentes brilhantes, o nosso Einstein brasileiro, né? Ali, ele é esquecido, é ignorado. Hoje a gente reverencia tantos influenciadores digitais e não conhece a história de uma pessoa que fez isso como ele fez. E o nome dele chama-se Landel de Moura. E tudo bem se você não conhece. 9,5 a cada 10 pessoas que eu converso não conhecem. Mas eu espero que nos próximos minutos você mude a sua opinião e ele rapidamente suba no seu ranking para você poder guardar essa pessoa aí. Eu vou te explicar quem foi e por que ele é tão importante. Landel de Moura. Landel é com 2 L's, né? Landel com 2 L's de Moura. Roberto Landel de Moura. Ele nasceu no dia 21 de janeiro de 1861. Gaúcho de Porto Alegre, meu conterrâneo. Apesar que ele não parou no Brasil, ele ganhou o mundo. E ele era um menino muito inquieto, muito questionador, como quase todos os grandes líderes que a gente analisou até aqui, até agora, né? E ele nasceu numa família muito religiosa.
E o sonho da mãe dele é que ele fosse um padre. Naquela época era muito comum, né, gente? Tinha duas grandes profissões que você podia seguir. Você podia ser padre ou você podia trabalhar para o exército, né, ser militar. Então, muitos líderes da antiguidade ou eram padres ou eram militares, né? Era muito comum. E o sonho da mãe dele era ele ser um padre. Então, desde pequenininho, ele estudou em Porto Alegre, numa escola tradicional de padres, onde ele foi preparado para estudar com profundidade teologia e entender o que é necessário para ter uma vocação como líder eclesiástico. E aí ele foi, na adolescência, foi para uma escola técnica e ali ele começou a entrar em contato com algo que passou a fazer parte vital da vida dele, consumindo o tempo de pensamento dele, a energia cognitiva dele, e aonde ele ia só pensava nisso. Algo chamado ciência. E o método científico de validação do conhecimento. Hoje a humanidade, ela só evoluiu porque nós temos a ciência. Sem ciência, a gente já tá lá na época das cavernas até hoje, vivendo igual bicho. Ainda tem gente que vive igual bicho, né? Por opção. Mas hoje a gente tem uma riqueza de possibilidades, como isso aqui, ó. Esse celular que você está segurando na sua mão agora, e eu tô aqui na minha casa falando, a gente tá tomando café da manhã juntos, e você tá aí ouvindo e tá batendo papo muito louco, numa época que, há poucos anos atrás, isso seria ficção científica. Só em filme a gente vê um negócio desse, né? E olha, hoje já existe. Isso só acontece porque tem uma série de fenômenos científicos aplicado à telecomunicação, né? Telecomunicação. Tele é a distância. Comunicação é a troca de informação. Então, troca de informação à distância. E ele começou a estudar as ondas eletromagnéticas e as ondas de rádio. Ficou fascinado por isso. E ele começou já aos 18 anos, 19 anos, poder criar umas primeiras invenções. E ele criou um tipo de telégrafo, telégrafo antigamente, você apertava um botãozinho, ele fazia com código Morse, né? E você passava uma mensagem que o operador de telégrafo do outro lado ia ouvindo e ele ia transcrevendo os códigos e você passava uma breve mensagem por telégrafo. E ele criou um modelo de telégrafo no Brasil que na época o mundo ainda não conhecia. Ele sempre se dividiu entre a vida eclesiástica, entre a vida religiosa, que ele acabou escolhendo, o irmão dele teve uma influência muito grande, foi para Roma, morou um tempo em Roma e se preparou para voltar para o Brasil como um padre preparado para poder seguir a vida eclesiástica. Mas o coração dele, rapaz, o coração dele estava sempre pensando na ciência, sempre pensando como é que ele podia criar, o que mais que ele podia fazer, o que ele podia fazer, e estava sempre inventando um aparelho e um novo aparelho, estudando e conversando. E ele foi estudando várias outras áreas da vida com possibilidade de manipulação de energia. Ele entendia que a gente era energia, ele criou uma máquina que conseguiu bater foto de um campo sutil energético que tem na volta do nosso corpo, muito antes das famosas fotos Kirlian. Você já deve ter ouvido falar da foto Kirlian, que é um cientista russo, né? As pessoas dizem que é a nossa aura. A aura é um campo eletromagnético que tem na volta do nosso corpo que o nosso olho biológico não vê, mas aparelhos eletrônicos monitoram isso. E ele criou uma maneira de poder fotografar isso 15 anos antes das fotografias Kirlian lá na Rússia, na União Soviética, serem desenvolvidas. Então ele era um cara muito à frente do tempo dele. Aí ele começou a ficar fascinado com o telefone. E ele falou, cara, deve ter um jeito de eu criar uma coisa onde eu posso falar aqui, a outra pessoa na outra ponta pode escutar, mas que não dependa de fio. Na época a comunicação dependia de fio. E ele criou um aparelho que conseguia fazer isso por uma curta distância, não por uma longa distância. Mas ele estava concorrendo, a concorrência não era fraca na época. Ele estava concorrendo com o Tesla, com Marconi, né, o inventor do telégrafo italiano, estava concorrendo com cientistas soviéticos, estava concorrendo com cientistas asiáticos. Então, assim, era muita gente. E se você fosse para os Estados Unidos, você tinha lá laboratório, você tinha universidade, você tinha corpo docente, você tinha indústria, como o Thomas Edison. Quem foi que assistiu a Magic Morning do Thomas Edison? O Thomas Edison, ele criou, a empresa dele era um parque da Disney de invenções tecnológicas.
O sonho de todo cientista era trabalhar na empresa do Thomas Edison, porque ele tinha estrutura para você, laboratórios, para você poder criar e testar um monte de coisa que nenhum outro lugar tinha. O que o Landel de Moura tinha? Cara, o Landel de Moura devia ter umas velas, uma Havaianas, um radinho que ficava ligado ali no Datena. Não, Datena, acho que ele não assistiu Datena. Balanço geral, talvez, balanço geral. Cara, era isso. E te vira, negão. Te vira, velho. Pega os negócios que você faz, você vai ter que fazer. Então, ele tinha que projetar, ele tinha que testar, ele tinha que construir as peças, porque não tinha nem como importar as peças de outro lugar. Ele tinha que fazer tudo, sozinho. Ele não tinha ajuda, ele não tinha equipe, ele não tinha nada. E ainda, quando ele mostrava as invenções deles, a maioria das pessoas falava assim: ô, seu padre, não perde tempo com isso, seu padre. Vem cá rezar a missa, vamos fazer a missa aqui. Não fica perdendo tempo, fica gastando tempo brincando com essas besteiras que não vai dar em nada. Isso aí não vai dar em nada, rapaz. Esses negócios que ele fica lá, professor Pardal, meio maluco, gastando um tempão lá, inventando os negócios. Pra quê? Isso aí não tem futuro, um negócio desse. Pausa aí. Quem foi aqui, que tá na Magic Morning, eu e você agora, que alguma vez já ouviu alguém falando: por que você tá fazendo isso? Para, isso aí não vai dar em nada. Essa sua ideia maluca, essa empresa que você quer montar, esse produto que você quer lançar, essa cidade que você quer morar, para, não inventa. Fica quietinho aqui, ó, vai lá, vai fazer uma faculdade, vai conseguir um diploma, vai fazer um concurso público, arranja um emprego, vai pagar suas contas, para de ficar inventando coisas. O que você está inventando? Você não está vendo que não vai dar em nada? Quem nunca ouviu isso? Eu já ouvi... Você está perguntando hoje? Hoje foi umas 2 vezes só. Mas na vida, rapaz, ó, na vida, né? Isso faz parte de ser ovelha negra. Isso faz parte, a gente vai ver coisas, a gente vai pensar coisas. Como é que era aquele meme que tem no Instagram? A vozinha falou, você vai ver coisa nessa vida. Você vai ver coisa, né? É isso. As pessoas não entendem. Então faz parte. E a galera falava isso pra ele, não entendia. Você tá entendendo o contexto? Eu tô conseguindo compartilhar a diferença da vida do Landel de Moura com o potencial que ele tinha versus a estrutura que os caras de fora do país tinham? Você entende? O Landel de Moura era o atacante do 15 de Piracicaba, do Ibis, concorrendo com o Real Madrid, concorrendo com o Barcelona, com o PSG. Cara, e mesmo assim o bicho era muito talentoso, ele era muito genial. Então ele pegou e criou uma máquina e ele falou: eu preciso provar que essa máquina funciona. Havia uma estreia de um evento político que ia acontecer em Porto Alegre e eles convidaram o prefeito de Porto Alegre para testar a máquina. E houve uma aglomeração, né? Populares, pessoas se reuniram para poder ver o discurso do prefeito. E o prefeito usou essa máquina, onde ele falava num lugar e lá na outra frente, sem fio nenhum, tinha um alto-falante a dezenas de metros de distância saindo o som dele. O que para nós hoje é uma coisa mais normal do mundo. Você ir assistir um show, um evento, e a pessoa tá segurando o microfone, você tá ouvindo na caixa de som, né? Naquela época isso não existia. Isso era coisa do demônio. Isso era coisa do capeta. Como assim o cara tá falando aqui, a voz tá saindo aqui, e não tem fio aqui, ó. Não tem fio nenhum conectando. Como é que pode isso? A galera ficava apavorada. A galera tava apavorada. E aí, a qualidade era muito ruim, né? Não dava para entender direito o que ele falava, mas funcionou. Ele provou que funcionou. E a palavra que ele conseguiu falar, que foi mais inteligível, foi Porto Alegre. E aí a gauchada vibrou, parecia gol do Soares pelo Grêmio, né? A galera vibrando, falou: velho, que loucura, o cara inventou um troço muito louco. E o político, que não é bobo, quer sempre estar bem na fita. Político, quer ver um político aparecer? Convida ele para inaugurar uma obra, para inaugurar um hospital, para cortar uma fita, para sair na foto, né? Político não perde a oportunidade de fazer isso. Então ele foi lá, teve a chance de poder participar dessa invenção tecnológica e ser o prefeito, que o nome dele ficou escrito na história como o cara que usou e conseguiu falar ali.
essa tecnologia. E dali o negócio começou a crescer, começou a crescer. Eu tô resumindo muito a história dele, tá, gente? Muito. Eventualmente ele foi convidado para ir para fora do país, porque os caras se ligaram, velho, lá no Brasil tem um padre, que o padre é meio doido. O padre acredita em aura, o padre acredita em energias, esse padre acredita que dá para montar umas tecnologias para conversar à distância. Um cara tá jogando lá no 15 de Piracicaba, vamos trazer ele aqui pro Real Madrid. E ele foi convidado para ir para Roma, depois de Roma ele passou pela França, depois foi para Nova York, onde ele ficou 4 anos desenvolvendo produtos em Nova York. Deixa eu te mostrar uma fotinho do Lando de Moura, pra você ver que não é mentira minha. Esse aqui é a foto com todo o seu garbo e elegância, o senhor Roberto Landel de Moura, né, o padre. Ele devia fazer crossfit, porque magrinho, tá fininho, hein, ô Betinho? Era Betinho pros íntimos, né, gente? Roberto Landel de Moura era para quem não era íntimo. Mas como a gente tem um grupo do WhatsApp aqui que a gente compartilha memes, eu chamo ele de Betinho. Então o Betinho, o padre, esse aqui era o Lando de Moura lá no 1800 e tanto. Aí, deixa eu ver o que mais que tem de foto aqui que eu separei. Aí ele inventou, aqui tem uma patente, um desenho da patente de um dos equipamentos que ele criou, de transmissão, né, de tecnologia. E ele foi patentear isso, tentou no Brasil, o Brasil foi mais complexo o processo, mas quando ele estava lá nos Estados Unidos, gente, ele começou a virar uma celebridade. Todo mundo começou a falar do Landinho lá nos Estados Unidos. E aqui tem uma foto que eu separei da patente americana. Ele criou alguns equipamentos de transmissão de tecnologia de voz, sem fio, pioneiros, e ele patenteou. Gente, para você patentear algo, ninguém pode ter criado isso antes. Dá uma olhada no impacto que essa foto que a gente está vendo agora tem. O cara saiu do interior do Rio Grande do Sul para ir para o polo tecnológico do mundo, que era Nova York, onde tinha as maiores empresas, a maior reunião de capital, de grana. E lá ele conseguiu patentear nos Estados Unidos invenções que nem os cientistas americanos tinham pensado ainda. Como tem aqui a prova. Então, ele era um cara muito fora da curva, muito. E aqui tem uma foto do Landel de Moura numa reportagem que saiu no New York Herald, que era um dos jornais de Nova York mais lidos do mundo, e falavam maravilhas dele, né? Eu separei aqui um pedacinho que saiu no jornal falando dele, que é o seguinte, olha só. O mérito cresce de ponto em se considerando que os inventores europeus e americanos dispõem de operários mecânicos inteligentíssimos, fábricas e laboratórios onde podem escolher as peças que a feitura de seus mecanismos requer. O padre Landel tem que conceber e executar ele mesmo os aparelhos, sendo a um só tempo o sábio que inventa, o engenheiro que calcula e o operário que forja e ajusta todas as peças de complicadíssimos mecanismos. Mas acontece que o humilde sacerdote se fecha em sua modéstia habitual, em vez de dormir sobre os louros. Os poucos amigos e admiradores que tem ao seu lado são capazes de compreender o sábio e avaliar o valor dos seus inventos. Interessante isso, né, gente? Então, o que a gente pode tirar daqui de insight? Um gênio ruim de marketing. Um gênio ruim de marketing. Ele era um cara incrível, que conseguia criar um monte de coisa diferente, que conseguia fazer um monte de coisas diferentes, mas ele era ruim de marketing. Ele tinha crenças que certamente tinham a ver com a visão eclesiástica, da vocação eclesiástica que ele tinha escolhido, de que eu não posso ganhar dinheiro com isso, de que o meu conhecimento ele tem que ir para a humanidade. A própria patente dos inventos dele deve ter sido um processo muito difícil para ele conseguir abraçar isso, né? Então, ele teve essa dificuldade. Pergunta: quantos de nós, hoje, não temos a mesma dificuldade?
Nós somos bons em criar, mas somos ruins em comunicar. Quem aqui sente que é muito bom no produto ou no serviço que você tem, mas quando é para contar pro mundo, rapaz, é uma dificuldade. Segurar esse celular aqui para fazer stories, para gravar vídeo, para fazer live, para poder contar, as pessoas não entendem o valor do que eu entrego. Por isso elas pedem desconto. Por isso elas põem pressão na gente, né? O que eu entrego para as pessoas é incrível, mas não é fácil eu conseguir comunicar isso para as pessoas. Tassi, bom dia, Tassi! Minha irmã de coração, tudo bom? Então você imagina, né, gente? A dificuldade que é isso. Quanto mais diferente é o que eu crio, mais difícil é de comunicar isso para as pessoas. E como as pessoas não entendem, eu tenho duas opções. Analisa esse raciocínio comigo, olha que forte isso, tá? Como as pessoas não entendem, eu tenho duas opções. Opção número 1. Eu torno o meu produto mais genérico. Eu torno o meu produto menos diferente. Eu tiro um pouco do que torna aquele meu negócio único para que ele fique mais aguadinho. E ficando mais aguadinho, as pessoas conseguem aceitar melhor. Opção número 1. 90% das pessoas que eu conheço vão com a opção número 1. Bom, já que a galera não está entendendo, beleza. Eu vou baixar um pouquinho aqui ou bastante, a regra do que eu tô falando, vou deixar mais aguadinho, vou falar do jeito que a galera entenda e tá tudo bem. Só que ao fazer isso, você tá abrindo mão justamente daquilo que te torna especial e te torna único. Opção número 1. Opção número 2. Você aprende a comunicar o que você tem de diferente. Percebe que eu não tô falando você aprende a ser mais diferente do que você já é. A maioria dos negócios que eu converso, gente, tem elementos ali que já são bons, já dá para começar a obra. Pode mandar fazer a casa, já tem tijolinho para fazer a casa ali. O que falta é aprender a comunicar isso pro mundo. Por isso que eu sou tão apaixonado por marketing. E por isso que eu produzo tanto conteúdo de marketing. Ontem nos stories, eu fui no mercado, que a gente foi gravar vídeos ontem. Foi dia de gravar vídeos. E a gente foi no mercado comprar uma bebida para gravar um vídeo. E eu fiz uma sequência de stories mostrando os rótulos de vinhos. Quem não viu, pode assistir os stories depois. Então, e você vê a dificuldade que as marcas de vinho também têm, né? De conseguir contar para o mundo o que torna diferente. Então, queria compartilhar esse insight rápido com você. Provavelmente, você já tem o que precisa. Falta só contar para o mundo. Provavelmente, você já tem o que precisa. Falta só contar para o mundo. Se eu não estou conseguindo contar para o mundo nem o que eu já tenho, não é ter mais coisas que vai resolver o problema, porque eu ainda vou continuar com o problema de contar para o mundo. Você concorda comigo? Então eu preciso não só aprender a fazer uma coisa que seja diferente, mas também eu preciso estudar como é que eu conto isso para o mundo. E aí eu posso te ajudar nisso. É uma área que eu gosto de fazer. E eu queria muito ter conhecido o padre Orlando de Moura e ter falado: ô Landinho, faz o seguinte, foca aí na loucura, foca aí na loucuragem que você tá fazendo, cria os troços aí que eu vou te ajudar. Vamos fazer uma sociedade. Me dá 15% do teu negócio, você pode ficar com 85%, não tem problema. Eu vou cuidar do seu marketing para ti, vou colocar minha equipe a cuidar do seu marketing para você. E aí eu tenho algo me diz que o Orlando de Moura ia ser conhecido, né? Que ia ser bem mais conhecido do que ele foi, porque realmente não era isso. Então, faz sentido essa analogia que eu estou fazendo? Provavelmente você é um Landel de Moura aí no seu mercado, ovelha negra do seu mercado. Você também tem umas ideias, tem uma invenção, tem uma tecnologia muito incrível. Mas talvez o gargalo não esteja em como é que eu melhoro a minha invenção. O gargalo está em como é que eu conto isso para o mundo de um jeito que eles vão entender. E não é fácil, gente. A média da galera que a gente vive hoje é medíocre, né? A palavra medíocre vem de estar na média. Medíocre, média. E a média das pessoas hoje, cultural, intelectual, de referência, de tudo, é tão baixa que a galera vive no talo, na base da evolução humana ali. Então, se você for baixar o nível da comunicação para isso, é complicado. É bem complicado. E aí o Orlando de Moura pegou e inventou essas invenções, voltou dos Estados Unidos. E sabe o que os caras falaram nos Estados Unidos? Landel, vende pra gente isso aqui. Vende pra gente, a gente vai bancar, velho. Os caras vieram com um caminhão de dinheiro na porta do Orlando de Moura. Caminhão de dinheiro falando, vamos lá, a gente vai investir no teu negócio, a gente vai crescer, vamos bombar. Só que ele não aceitou.
Sabe por que ele não aceitou? Porque ele tinha um sentimento cívico de compromisso com a minha terra. Ele falou, essas tecnologias que eu quero trazer para o planeta, elas têm que vir através do Brasil. Então ele negou vender essas patentes para os americanos, voltou para o Brasil, na época ele ficou doente, foi para Cuba, se tratou um tempo em Cuba, depois ele voltou para o Brasil, com uma tuberculose que acabou afetando a vida dele mais para frente, e chegou aqui e falou, cara, agora eu vou vender isso aqui para o Brasil. Aí o que ele fez? Ele chamou, ele pensou, quem é que pode se interessar por essa tecnologia? Já sei, o Exército. Chamou alguns líderes políticos e chamou o Exército para fazer uma demonstração aqui em São Paulo. São Paulo tem alguns bairros que são bem altos. 2 bairros que são bem altos é a parte da Avenida Paulista, que você vê a cidade inteira da Avenida Paulista, por isso que tem tantas torres de comunicação, estações de rádio e programas, estações de televisão, né, na Avenida Paulista, porque de lá você manda sinal para a cidade inteira. E o bairro Santana, que são 8 quilômetros de distância. O que o Landel de Moura fez? Ele colocou uma torre na Avenida Paulista, colocou outra torre, outra antena no bairro de Santana, 8 quilômetros de distância. É chão pra caramba. É chão. E ele falou, eu vou fazer uma demonstração ao vivo. E ele pegou e fez uma transmissão. E a galera ficou enlouquecida. Gente, isso, quando ele fez isso, detalhe, foi antes do Marconi, lá na Itália, ter feito a transmissão. Alguns estudos apontam entre 2 a 6 anos antes de o inventor, que é acreditado como grande transmissor de informação sem fio. Hoje, se perguntar para alguém quem inventou, vão dizer que foi o Marconi, cara. Foi o italiano. Nada contra, eu sou italiano, né? Então, assim, tudo da mesma máfia. Minha mãe sempre brincava, tutto buona gente per tutto ladri, né? Então, assim, mas não foi o Marconi. Foi o Landel de Moura, aqui no Brasil. Só que o Brasil, ele não tá na vitrine, ele não tá no hall da galera, né? Então, olha que interessante. Se você tivesse no lugar do Landel de Moura, aí você foi lá e conversou com o Pedro. Ô Pedro, você entende de marketing, diferenciação? Me dá uma ajuda aqui. Aí o Pedro te ajudou a montar uma demonstração fator X. Velho, vamos pegar uma antena, vamos meter uma antena na Avenida Paulista, vamos meter uma outra antena no bairro Santana, vamos chamar todo mundo, vamos chamar aqui a Anitta para abrir. Anitta não é um bom exemplo, né? Vamos chamar aqui, sei lá, o Roberto Carlos para fazer a show da abertura. Vai ser uma loucura, todo mundo enlouquecido. Vai lá e distribui Kit Kat, porque agora que a Americanas quebrou, o Kit Kat vai despencar o preço do Kit Kat, porque eles devem ter de estoque de Kit Kat para vender lá, né? Vamos liberar Kit Kat pra galera, vai ser uma loucura, eventão. Todo mundo vai ver a transmissão. E ele falou, beleza, ele foi lá e fez isso. Ele fez isso. Ele foi lá e fez essa demonstração. Ele fez esse negócio diferente. E aí, os militares brasileiros ficaram impressionados. E ele falou, e digo mais, hein? Digo mais. Não é somente aqui na terra que a gente pode fazer. Se a gente fizer isso aqui no mar, dá para fazer mais longe ainda. E aí os militares começaram a pensar, velho, peraí. Essa tecnologia de comunicação sem fio entre navio não existia. A gente está falando aí final de 1800 e lá vai pedrinha. Isso aqui não existia. E aí nenhuma marinha do mundo inteiro, incluindo a Marinha Royal Britânica, que era a maior força militar do planeta na época, não tinha essa tecnologia. O Brasil podia ter essa tecnologia. O Brasil podia encaixar ali. Então ele falou, cara, como é que a gente pode colocar? Os militares ficaram enlouquecidos. Velho, é isso. Você tem noção que o Brasil ele podia ser referência mundial em tecnologia de telecomunicação? Mundial. Ninguém tinha feito ainda. Por causa do Landinho, né? O Betinho. E aí eles falaram, beleza, vamos fazer. E aí eles falaram assim, cara, mas isso aqui funciona para navio? E ele falou, claro que funciona. Tá, mas qual é a distância? Qual é o limite de distância? Ele falou, cara, pode escolher o quanto vocês quiserem. E aí eles falaram assim, como assim pode escolher? Ele falou, cara, eu tô trabalhando numa nova versão que vai ser tão forte, mas vai ser tão forte que vai permitir que nós possamos conversar até com os nossos irmãos de outros planetas. O que vocês acham que os militares pensaram quando eles ouviram isso? Um padre
que acredita em outros planetas, que chama esse suposto povo que mora em outros planetas de irmãos e que alega que a tecnologia dele permite a gente conversar com esses outros planetas. O que pensaram? Velho, tá com demônio no corpo. A gente achou que a gente estava falando com um padre que é de Deus e nitidamente esse padre é do demônio. Como é que ele tem essas ideias? Se a igreja não apoia, a versão oficial da igreja, na época, não concebia vida em outros lugares. E aí, eles começaram a desconfiar. E foram pesquisar a vida do Lando de Moura. E descobriram que o Lando de Moura era um cientista, um padre cientista ou um cientista padre. Que ele dedicava muito tempo e ele estudava parapsicologia. Ele estudava o estudo da aura na volta do corpo. Ele estudava telepatia. Ele foi um dos precursores das primeiras universidades de homeopatia que tem aqui no Brasil. A alopatia, ela trabalha em cima do conceito de compostos inversos. Você compensa determinado elemento químico com outro elemento químico inversamente proporcional para tentar compensar ele. Essa é a alopatia, que são os remédios de farmácia que a gente toma hoje, aspirina, etc, né, analgésico. A alopatia. A homeopatia é o contrário. A homeopatia, ela busca o equilíbrio pelo princípio dos elementos iguais, de equivalência. Então você pega um elemento que vibra numa frequência e coloca perto de outro elemento que está doente, de modo que aquele elemento consiga voltar à sua frequência original, e assim você cura. Então, ele foi um dos primeiros precursores a estudar homeopatia. Você tem noção que essa explicação que eu acabei de dar, para quem é leigo, lá em 1900 e pouquinho, 1800 e pouco, era papo do diabo? Ele foi interpretado como papo do diabo. Esse cara é louco, esse cara é doente, né? E aí ele começaram a estudar e viram que ele estudava uma série de outras coisas que não era o tradicional. Ele estudava, quer ver, ó, antropologia, estudava filosofia, estudava filosofia. Rapaz, começou a estudar filosofia, o diabo vai entrar na sua vida. Pelo menos é assim que as pessoas pensam. Porque a filosofia, ela ensina você a ter pensamento crítico. Você não acredita mais na história da carochinha do jeito que contam pra gente no jardim de infância. Você fala, ô, peraí, só um pouquinho. Por que é assim? Por que é assado? Por que é daquele jeito? Por que é daquele outro jeito? Né? Então você vê, eu tô vendo algumas pessoas falando aqui que estudam e consomem homeopatia. Se hoje você já tomou algum remédio homeopático ou deu pro seu filho um remédio homeopático, saiba que uma grande parcela de responsabilidade, de mérito do seu filho estar saudável hoje foi por causa de uma pessoa chamada Lando de Moura. Um cara que bateu no peito e falou, velho, isso aqui é ciência. A humanidade precisa entender isso. Numa época onde ninguém entendia aquilo. O que aconteceu? Ele começou a ser perseguido. As pessoas começaram a boicotar as missas dele. Ele teve que ser transferido. E aonde ele chegava, que as pessoas descobriam que ele era o tal do padre maluco, elas iam, reclamavam, faziam abaixo-assinado para tirar aquele padre do capeta de lá. E, eventualmente, o laboratório dele foi invadido e incendiado mais de uma vez. A biografia dele conta isso. Os laboratórios que eles montavam faziam um burburinho muito grande na cidade, acabavam sendo invadidos e queimados mais de uma vez. E aquilo acabou... E aí os militares desistiram de comprar a invenção, porque não vão comprar a invenção num padre que é do diabo. Não podem, né? Então eles falaram assim, cara, vamos desistir, deixa assim. E aí desistiram. E eventualmente aquilo foi tirando o brilho no olhar do padre, foi tirando, foi tirando. Ele foi ficando desanimado, até que eventualmente ele ficou muito doente. Ele fumava muito cigarro, né? Imagina o professor Pardal muito louco, muito nervoso, devia fumar um cigarro atrás do outro. E ele acabou sofrendo de tuberculose, um ataque de tuberculose muito forte. E acabou falecendo. Pobre, desconhecido, com a sua história não sendo contada, com o seu legado não recebendo nenhuma parcela do mérito que ele deveria receber. Porque ele trouxe um conhecimento à frente do tempo da média das pessoas. Foi assim com o Leonardo da Vinci, foi assim com o Nikola Tesla, foi assim com o Marie Curie,
Foi assim com qualquer grande líder, com Gandhi, qualquer grande líder que a gente puxar da história, sempre foram almas à frente do seu tempo. Sempre foram almas aonde eles tinham um coeficiente de consciência conectado com a fonte acima da média do que a galera tinha. E quando eles contavam isso para as pessoas não entendiam. E por causa dos seus dogmas religiosos da época, uma visão extremamente apequenada, que ainda aflige grande parte da população do mundo hoje, as pessoas simplesmente julgavam que aquilo era do capeta, que aquilo era do diabo. Por isso eu, como ovelha negra, uma decisão pessoal de ser ovelha negra, eu me orgulho de não fazer parte da massa. Eu me orgulho de não estar na moda. Eu me orgulho de quando todo mundo ir pra cá, eu vou pra cá. Quando todo mundo na internet, quando eu comecei na internet era mato. Lá em 2010 era mato, ninguém fazia nada na internet. O posicionamento do Pedro era um posicionamento de nômade, de viajar para os lugares do mundo, e aí aquilo virou moda. Aí eu troquei meu posicionamento. Aí virou um posicionamento do arquétipo do governante. Eu comecei a usar terno e colete numa época que ninguém usava. E aí com o tempo foi crescendo, surgiu um monte de pessoas novas na internet, virou mato. E agora o Pedro é o Pedro maluco, o Pedro do anel, o Pedro do cabelo, o samurai, o Pedro com umas roupas muito diferentes. O Pedro rebelde, o Pedro que tem banda de rock and roll, o Pedro que faz evento gigante com banda. Então, assim, eu me orgulho de não estar na parte. Quando alguém diz pra mim assim, Pedro, mas acho que isso aí não sei se vai dar certo, cara, ninguém fez ainda, eu falo, não fala isso pra mim, cara. Você vai falar pra mim que ninguém fez ainda, agora eu vou me obrigar a fazer só porque ninguém fez. Eu nem queria fazer esse troço. Vou ter que me obrigar agora a fazer. Então, eu me orgulho de fazer isso. E eu te confesso que ao mesmo tempo, eu me envergonho como brasileiro de pensar o quanto a gente podia estar evoluído, progredido e estar num outro momento de vida do nosso país hoje. Se a gente tivesse aceitado os outros malucos que vieram por aí. Os outros malucos belezas que vieram por aí. E ao invés de julgar, a gente tivesse ouvido. Porque a ciência, ela prova, né? Não é uma opinião. A ciência, ela prova. Então, eu penso o quanto a gente... uma característica de quem não é ovelha negra, eu tô me aproximando do final da Magic Morning de hoje já, mas uma característica de quem não é ovelha negra é: se eu não entendo, então não existe. Anota essa frase, por favor. Se eu não entendo, então não existe. Então, você conversa com alguém que alega ter alguma coisa. A pessoa pode ter duas posturas. Se ela ataca a pessoa e ela vai usar um argumento geralmente que é não, mas Deus diz que não pode ser assim, mas a Bíblia diz que não pode ser assim, mas o Torá diz que não pode ser assim, o Alcorão, os Vedas, né? Seja qual for a linha que a pessoa segue, ela não tem conhecimento. Mas ela vai alegar em cima de um dogma que aquilo é impossível, porque o livro tal diz que não pode. Se tem uma coisa que todo santo dia a gente aprende, é que todo santo dia alguém prova algo que parecia impossível. Então, o primeiro perfil de pessoa é o que ataca aquilo que ele não entende. Se eu não entendo, então não funciona. Então deve ser mentira, então deve ser do capeta. E até hoje a gente carrega esse legado. Muitas vezes eu me pego julgando algo que eu não entendo e é muito tentador eu meter numa caixinha e descreditar aquilo só para eu não ter que lidar com aquilo. Mas a gente não vai progredir assim. E do outro lado, a gente tem as pessoas que falam, se eu não entendo, então me explica. Dois tipos de pessoas. Ovelha clássica fala, se eu não entendo, então não existe. Não. Se isso aí existisse, já estava todo mundo falando. Ela acha que a mídia vai falar aquilo. Ela acha que todo mundo tem que acreditar para depois ela acreditar. É ovelha. Ela gosta de seguir o rebanho. Então ela está falando, né? Por que não tem mais gente falando disso? Toda invenção começa com o precursor. Se você tem a chance de estar falando com um pioneiro, agradece que você está falando com o pioneiro. Não fica triste. Então, se eu não entendo, não existe. Ovelha negra é diferente. Ovelha negra fala, se eu não entendo, então me explica. É uma postura aberta. É uma postura de buscar, de proatividade,
de querer entender como é que funciona. E eu acho que o mundo precisa muito mais de pessoas que têm esse tipo de proatividade, né? Esse tipo de loucuragem, né? Que leva a humanidade para frente. Eu quero encerrar lendo um relato de como foi difícil a vida do Lando de Moura quando você fala com pessoas que não têm mínima noção daquilo que você está falando. Epiteto. Inclusive eu tenho citado bastante Epiteto nos últimos tempos, né? Curiosamente, não era planejado. Epiteto tem uma frase que ele diz: inteligência soa como loucura para quem não tem. Inteligência soa como loucura para quem não tem. Então, quando você tenta explicar algo para uma pessoa que não tem o mínimo de embasamento científico para entender o princípio por trás daquilo, vai ser difícil. Imagina você pegar um índio, né, um indígena de uma comunidade completamente no meio da Amazônia que nunca teve contato com o homem branco, com a civilização ocidental. Aí você dá um iPhone na mão dele e ele faz uma videochamada gratuita pelo WhatsApp com outro lugar da tribo. Qual é a chance desse indígena entender o princípio científico de telecomunicação ali por trás? Zero. Ele não tem noção nenhuma. E se você tentar explicar para ele, também vai ser difícil ele entender. Então, o que ele vai fazer? Ele vai buscar um dogma, uma crença que o povoado dele tem, de que aquele é um artigo mágico, é um artigo divino, que o Deus do trovão, o Deus da fruta maçã, ele vai olhar atrás, vai ter uma maçãzinha atrás do iPhone, ele vai falar, esse aqui é a marca do Deus maçã. É através do santo poder do nome do Deus maçã que a gente se comunica com isso. E aí ele vai fazer o culto, vai criar a igreja da maçã. Se bem que já tem, né? A galera que dorme na fila para comprar iPhone aí quando lançam, já é da igreja da maçã, né? Então ele não vai conseguir fazer. Agora, eu quero trazer pra gente a reflexão. Existem muitas áreas onde eu e você, nós somos indígenas. Existem muitas áreas que a gente não conhece, que a gente nunca estudou, que nunca ninguém explicou pra gente. Então o teste da ovelha negra vai ser, quando você ouve algo de novo, você descredita aquilo rapidinho, como sendo algo do capeta, como aconteceu com o Lando de Moura, como aconteceria nessa tribo, ou você fala, se eu não entendo, então me explica, eu quero entender. E você se abre para aquilo. Olha só esse relato do Lando de Moura, para ele falar, para a gente encerrar nossa mente de hoje. O próprio cientista mesmo sendo reais as circunstâncias de ter trabalhado na maior parte do tempo sozinho, as resistências que encontrou nos meios oficiais para o apoio de suas pesquisas e a ocasional oposição das comunidades católicas, Santos também observou que existe uma tendência à mitificação do personagem, mesmo na bibliografia acadêmica, que muitas vezes magnifica exageradamente os seus infortúnios e no seu destino de vítima do seu contexto, mostrando-se como desprovido de qualquer tipo de ambição material, de porte físico fragilizado, altruísta, estigmatizado como louco, perseguido por fiéis e que, apesar da falta de apoio governamental e da Igreja Católica, ainda assim conseguiu realizar experimentos importantes para a humanidade. O próprio cientista rejeitou algumas oportunidades de divulgar e comercializar os seus inventos, e estava consciente dos obstáculos que sempre se levantavam para aqueles que desbravam novos campos do conhecimento. Olha só. E aí ele faz. Palavras do Lando de Moura agora, tá? Quote. É óbvio que aqueles que não compreendem bem uma razão científica não possam enquadrá-la em seu justo mérito, nem tampouco aplaudir-me e ajudar-me com recursos para prosseguir no estudo e em trabalho de tanta significância. Com certeza, supõem que vivo sonhando entre utopias científicas de utilidade aparente. Bem sei que, em coisas de ciência, o que avança em relação à sua época não deve esperar justiça de seus contemporâneos. Velho,
de bater palma pro Lando de Moura, velho. Olha esse cara, velho, olha esse cara. Bem sei, dizendo ele, que quando a gente fala de coisas da ciência, em coisas que são avançadas em relação à sua época, não se pode esperar justiça dos seus contemporâneos. As pessoas não vão entender. Olha a dificuldade que a gente tem, com medo de eu falar alguma coisa e perder seguidor, de perder venda, de a minha família não aprovar, do meu cônjuge reclamar, dos meus amigos não entenderem. Quanto mais impactante for a sua ideia, maior a resistência que você vai encontrar. Ponto. Não é o Pedro que está falando, é a história que ensina isso pra gente. Quanto mais poderosa a ideia que você tiver, maior o potencial de impacto ela tiver no mundo, maior a resistência ela vai encontrar. Porque as pessoas não querem que isso aconteça. Então ele fala, não se deve esperar justiça dos seus contemporâneos. O que desejo é que o fruto dos meus estudos se traduzam em proveito e glória da minha pátria, que me inspira em minhas investigações e me ilumina em suas divinas luzes para penetrar e ordenar, à minha maneira, esses fatores interessantíssimos da criação. Que nos ligam a outros planetas, estabelecendo comunicação entre as esferas mais remotas e as entranhas da Terra que pisamos. Só por isso, dou-me por bem recompensado das pesadas vigílias e das infinitas penúrias que me custam as invenções. A gente não pode voltar no tempo. E a gente não pode fazer justiça ou levar mérito para uma pessoa que nitidamente não queria riqueza, não queria reconhecimento, só queria levar para frente o que a humanidade podia evoluir. Mas o que a gente pode fazer hoje, é fazer justiça, levando para frente o legado do exemplo que o Lando de Moura deixou. Deixando o legado do exemplo de vida que ele deixou, de quem, mesmo diante da adversidade, não desistia. Eu convido você a não desistir, mesmo diante da adversidade. Mesmo que as pessoas não entendam, mesmo que as pessoas não apoiem você. Isso é ser ovelha negra. Mesmo que as pessoas discriminem você, ataquem você, descredibilitem você, vão tentar de todas as maneiras manter as coisas do jeito que elas estão. Saiba que você não está sozinho. No seu ombro tem a mão de todos os grandes líderes que passaram por esse planeta. Todos eles enfrentaram resistência. Todos eles entenderam que não é fácil como é que a banda toca por aqui. Ainda mais no Brasil. O planeta já não é fácil, ainda mais no Brasil. Mas eu acredito que a gente não nasceu aqui por acaso. Se eu nascer no Brasil, é porque eu tenho algum tipo de link no Brasil. E quem sabe hoje, entendendo um pouco da história de Lando de Moura, eu vou falar, Lando, eu vou honrar o legado que ele deixou. Eu vou honrar o legado aprendendo com a história dele e levando para um próximo nível. Aprendendo a levar isso para um próximo nível. Para que a gente possa, quem sabe, ser canal para fazer download das ideias mais legais que o nosso mercado precisa, que o nosso país precisa, que a nossa sociedade precisa. E agora está na nossa mão, né? A tocha do progresso, ela foi passada de mão em mão. E agora está na nossa mão. Galera, quem está curtindo a nossa Magic Morning de hoje, põe cabecinhas explodindo para mim aqui embaixo, vou até tomar uma água.
Numa época a gente fala tanto de Elon Musk, a gente fala tanto de Steve Jobs, nós tivemos o nosso Elon Musk, nós tivemos o nosso Steve Jobs. E quem sabe não tem uma criançada nova, uma meninada nova nascendo aí também, que tem esse potencial também. Que a gente possa criar uma estrutura para poder empoderar essas pessoas, para levar essa história para frente, para que eles possam trazer essas invenções que o mundo precisa, né? Você percebe que a gente está falando de um outro nível de diferenciação. Não é uma diferenciação onde você muda um logotipo ou muda uma cor da sua empresa. É diferenciação no nível de trazer para o mundo coisas que ninguém tem no mundo. Tem como fazer isso. Galera, vamos tirar um print da nossa Magic Morning de hoje. Eu vou colocar uma fotinho do Lando de Moura aqui, pra gente tirar um print. Em 3, 2, 1, valendo! Print para você colocar nos seus stories depois. Nosso querido Lando de Moura, fotinho preto e branco. Voltou aqui. Eu quero encerrar falando sobre a gente luta tanto para ser visto, a gente luta tanto para ser respeitado, a gente luta tanto para ser ouvido. Quando eu trago áudio de diferente pro mundo, eu quero que as pessoas me escutem, eu quero que elas me escutem, eu quero que elas me respeitem. Eu quero encerrar convidando eu e você, juntos, para a gente relembrar a importância de eu também respeitar o outro quando ele é diferente. É muito fácil eu querer que as coisas sejam do meu jeito e que as pessoas me aceitem do jeito que eu sou. Mas o quanto eu aceito o outro do jeito que ele é? Quem sabe um dia a gente não cruza caminho com um novo Landel de Moura, com uma ideia tão diferente que eu me sinto estranho perante a ideia diferente dele. E aí eu vou atacar. E vou fazer a mesma coisa que há 120 anos atrás o povo fez com ele. De perseguir, de querer queimar, de querer calar. Ele não pode se manifestar daquele jeito. Então, eu gosto de pensar que a minha ideia ela é aceita na mesma proporção que eu aceito ideias diferentes. É como se fosse um crédito. Quanto mais eu aceito e respeito genuinamente as ideias de outras pessoas, eu não sou obrigado a seguir, mas eu vou respeitar o direito dela de pensar daquele jeito. Não vou julgar. Quanto mais eu aceito ideias diferentes, mais eu ganho crédito para as minhas ideias serem aceitas também. E se a gente quer ser ovelha negra de verdade, a gente tem que entender que apesar de outras pessoas não aceitarem, a gente não pode ser igual. A gente não pode se igualar. A gente tem que aceitar. A gente tem que mostrar pelo exemplo. E essa pode ser uma das formas mais poderosas da gente honrar a história de Landel de Moura. Galera, vou deixar o replay da nossa Magic Morning de hoje no ar. Acabei me prolongando um pouquinho mais. Valeu a pena, gente. Quem ficou nessa 1h40 comigo aqui, 1h30, valeu a pena? Você gostou da história do Landel de Moura? Vai ter mais brasileiros que vão vir nessa sequência aí das Magic Mornings aqui pra gente. Mas eu tava animado pra poder contar a história dele, porque eu sempre... É muito legal contar, porque a maioria das pessoas não conhecia, mas hoje conhece. Quero convidar você para duas coisas. Pega o seu print, posta nos seus stories e pega uma frase que você colocou aí, que você anotou da Magic Morning de hoje. Compartilha com as pessoas que acompanham você. Se quiser marcar o Pedro e convidar para Magic Morning, eu não vou reclamar, mas cimenta todo o problema. Não é sobre a Magic Morning. É sobre levar essa mensagem para frente, genuinamente. E segundo, vai aparecer no seu feed o replay. Quando aparecer aí o replay daqui a alguns minutos, deixa um comentário ali embaixo, marca um amigo ou me conta qual foi o seu maior insight ali, porque é a única maneira, eu não consigo ler os comentários durante a live, é a única maneira que eu consigo ver ali. Tá bom? Amanhã, sexta-feira, 7 da manhã, rock and roll, tamo junto, vai ser incrível, para a última Magic Morning dessa semana e pra gente se preparar para esse final de semana. Esse final de semana tem evento aqui em São Paulo, a gente vai receber dezenas de empreendedores que fazem parte do Select com a gente. Tô muito animado, sábado e domingo, vou mostrar nos stories para você também, tá bom? Beijão, tudo de bom, a gente se vê amanhã, 7 da manhã.